Nossa, a qualidade ficou muito boa, cara. É simplesmente surreal, é incrível. Oi, gente, eu me chamo Maria e eu gostaria de compartilhar uma pequena coisinha que acontece diariamente no meu dia e que eu acho que isso serve de alerta porque, enfim, é muito importante que a gente venha a entender certas coisas. Então vamos para a explicação. Eu mudei recentemente de cargo no serviço porque eu quis. Não estava satisfeito com o cargo que eu estava, então eu pedi para mudar. Mudei. Então veio uma nova colega de trabalho. Uma colega de trabalho super legal, muito interessante. Gosto muito dela, nada contra. Ela é muito legal mesmo. Mas tem algo nela que me incomoda. Não porque ela de fato é incomodável, mas sim porque algo dentro dela simplesmente não vai comigo, não convicta comigo. Eu recentemente me tornei cristã, né? Não me tornei, porque me tornar é uma palavra muito difícil. Eu vou me tornar, até porque eu não tô nem um pouco de ser cristã. E eu vejo que o diabo usa ela para atentar minha vida. Isso é só quem entende, quem já passou por isso, vai entender o que eu tô dizendo. Não é brincadeira, gente. O diabo usa ela de todas as formas para me desanimar, pra falar um monte de besteira comigo. Ela, sabe quando você sente que a pessoa quer ficar se infiltrando numa coisa? Ela, tipo assim, vamos supor, tá aqui a caneta. Eu vou entufiar essa caneta em você, não importa como. É exatamente esse jeito o processo, sabe? E eu vejo isso que ela às vezes é muito gentil, às vezes ela é muito isso, muito aquilo, muito, nossa, fica perguntando, quer saber de tudo, que não sei o quê. E muitas vezes, quando a pessoa sabe de tudo da sua vida, opa, pode dar problema. E eu vejo que, sabe, não é culpa dela, é uma pessoa mundana, sim. E conviver com essa pessoa mundana está me fazendo ser mundana. Então, um alerta que fica pra você é que tome cuidado com pessoas que o diabo usa pra atentar a tua vida, tá? Porque eu estou sendo atentada, não sei o que fazer porque eu estou com medo. Não com medo do diabo, até porque com medo dele eu já não tenho mais, entendeu? Mas o problema é que eu tenho que ficar vigilante. E eu preciso ficar vigilante. Então, eu quero te falar aqui que para você ficar atento, porque o diabo, ele usa qualquer pessoa para te destruir. E ele está usando meu colega de trabalho para me destruir, porque eu não sei o que fazer. Então, assim, eu tô num pico de surto que não é um pico de surto, eu também tô exagerando aqui, mas é um negócio que eu fico impactada, eu fico, gente, eu achei que é um trem que isso nunca ia acontecer comigo. Não porque, eu estou no maior momento de santidade. Não, é porque eu achava que isso era uma coisa tão frouxa de acontecer que eu fiquei assim, não vai acontecer. E está acontecendo. Então, meio que o diabo está usando ela para tentar a minha vida, para eu fazer desistir das coisas, para roubar o meu propósito. Então, fica de um alerta aqui. O diabo, ele usa. Se ele não consegue atentar uma parte da sua vida ali, vamos supor, no seu casamento, com seus filhos, com a sua mãe, com o seu colega de trabalho, se ele não consegue de um jeito, ele vai tentar de outro, até porque ele não tem nada para fazer, ele fica 24 horas por 48 no teu pé, te vigiando, assim como ele está me vigiando, para ver o que você tá fazendo. Então, fica aí de um alerta, vigie, tome cuidado e isso serve para mim, que eu seja mais obediente à palavra de Deus, porque se eu estivesse sendo obediente, eu não estaria sendo tentada, não é mesmo? Então, que fique um alerta aí. Se você tá vendo que o diabo tá usando a outra pessoa, fique de olho. Mas como que eu sei que o diabo tá usando essa pessoa? Vamos dar um exemplo que aconteceu comigo. Ela que veio me perguntar como é que eu consegui me abdicar das coisas do mundo, como que a minha vida é sem do mundo.
Então, naquela conversinha, naquele burburinho, comecei a explicar pra ela. Aí ela começou começou a rir descontroladamente. Eu falei, eu não entendi por que que... E eu tentando falar, ela me cortando. Eu tentando falar, ela me cortando. E eu, tá. E eu tentando explicar pra ela que como é servir a Cristo, e ela simplesmente banalizando, junto com a outra pessoa. Ou seja, eu tava conversando com 2 demônios, minha gente. Eu tava conversando com 2 demônios. E eu percebendo aquilo e eu não dei um toque. Entendeu? Então, o erro também foi meu, tá, gente? O erro também foi meu de não ter dado toque no demônio e falar, opa, o que é isso? O erro foi meu também. Mas aqui, vou falar uma coisa pra vocês. E tipo assim, a gente conversando, tentando conversar aquela conversa cristã, e ela tocou no assunto de, né, de se relacionar, né, de ir mais profundo, ir lá, não só ficar no beijinho, né, de relacionamento, de, sabe, entre que os casais, né, você já me entendeu? E ela chegou nessa parte, eu falei, olha, isso é um presente que Deus dá pra gente pro casamento. A gente tem que praticar mais, entendeu? A gente que tá no casamento, a gente tem que praticar assim, porque sabe, é um ato que Deus deu pra gente, é um presente que Deus deu pra gente, tá descrito isso na Bíblia. Então, Deus deu isso pra gente porque é um presente, ou seja, a partir do momento que você casa, você tem um presente de Deus. Então, ali não é só relações, ali é um ato que você está tendo com o seu amoreco, entendeu? E eu preciso praticar mais isso. Mas aí isso não convém agora. E fora do casamento, isso não tem propósito. Dentro do casamento tem propósito. Fora não tem. Você tá pecando, você tá fornicando. E naquele momento que eu estava conversando com ela sobre isso, a outra colega de trabalho faz um gesto. E eu fico olhando assim. Eu falei, gente, eu tô conversando com 2 demônios, cara. E eu estou aqui dando trela. Percebi dando trela. Nossa, que maravilha que você é. Parabéns. Mas... E as duas fazendo gestos incontroláveis, fazendo brincadeira, sabe? Profanando algo que é de Deus. E ali eu tive discernimento, falei, cara, não fiquei chateada. Não fiquei chateada porque eu sei, o demônio tenta todo dia profanar algo que é santo, então pra mim não é novidade. E já não é a primeira vez que me acontece. E a pergunta que não quer calar, por que que eu estou num serviço onde claramente profana algo que é santo? Por medo de não conseguir algo melhor, por medo porque eu dependo do serviço. Então, fica de um alerta quando você perceber que Satanás está ali agindo, perceba, saia. Eu ainda estou presa, vou tentar sair, vou pedir ajuda, clareza, mas, gente, saia o quanto antes, sabe? Porque não é legal, eu não me sinto bem naquele lugar, aquele lugar não me faz bem. Não me faz bem. Eu estou me tornando mundana só porque eu preciso de um dinheiro para sobreviver. Não é nem para viver, é para sobreviver. Então, fica de alerta para vocês, tá? Quando o diabo estiver agindo, simplesmente pega, vira as costas, não deixe que falem, fazem o que quiser. Não faz o mesmo erro que eu cometi, que foi dar trela. Porque quando o Satanás quer conversar com você, não é porque ele quer ter uma conversa amigável, ele quer confusão. Então, quando Satanás age através de uma vida, é para te dar confusão, é para confundir você. Então, pega, vira as costas. Não interessa o que vão falar de você. Desagrade o mundo, mas não desagrade a Deus. Porque o que eu estou fazendo é desagradando a Deus e agradando o mundo. Então, por isso que eu estou me tornando mundana. E também eu percebi que essas coisas vêm acontecendo para justamente aqui, ó. Enquanto isso, quando ontem isso aconteceu, eu não estava lendo as escrituras. Então, sim, eu não estava lendo e eu estava me tornando mundana. Ou seja,
Satanás é tão sutil nas coisas que ele pega as coisas pequenas. Ele percebe, ele vê, ele fica ali. Então, se eu fazer isso, ela vai parar de ler. Se eu fazer isso, ela vai parar de fazer isso. E aquilo vai me bater no desânimo que eu estava percebendo que eu estava me tornando mundana. Então, quando Deus pede para você ler a Bíblia, quando as pessoas falam, ora, lê, faz isso, faz aquilo, faz isso, não é brincadeira, minha gente. Eu no jejum já faz um tempo, eu estou começando a ler de volta a Bíblia, eu estou tentando orar mais para ver se a minha situação melhora e entregando uma parte do meu serviço, entregando totalmente meu serviço. E, gente, sabe, perceber perceber o tanto que Satanás odeia Deus, não porque ele simplesmente só odeia por odiar, só você perceber que Satanás odeia Deus só porque ele é Deus, só porque ele quer o lugar de Deus, é tão algo, cara. Você percebe, você fica com aquela cara de tacho, você fica tipo, irmão, sabe? Então, que fica de um alerta. Ui! Ó, a Bíblia caindo. Então, que fica de alerta aqui pra você, tá? Se você percebe que Satanás está agindo, tá, você percebeu, cara, de coração, vira as costas pra essa pessoa, não fala nada, finge que vai fazer alguma coisa, mas, cara, pelo amor de Deus, não dá trela pra Satanás, assim como eu fiz. Então, que isso sirva de testemunho, porque quando você percebe que Satanás age na sua vida para te destruir, fica algo tão claro que você só tem que pegar e virar as costas. E perceber que eu estava conversando com 2 demônios não me fez me sentir melhor do que aquelas pessoas. Me fez sentir suja, impura. Me fez... Sabe o que eu me questionei naquela hora? Eu peguei e pensei assim, por que eu tô aqui? Por que eu tô conversando com essas pessoas? Não é porque eu odeio essas pessoas, eu não odeio ninguém, não odeio ninguém. A única coisa que eu odeio é a minha carne. De resto, brigo com ela todo dia, mas isso não convém agora. Então, eu não odeio ninguém, eu não odeio essas pessoas, mas infelizmente elas não estão ativas espiritualmente para perceber que Satanás agiu através da vida dela. E se eu falar isso para elas vão me chamar de louca. Como elas vivem me chamando de louca não é todo santo dia, mas me chamam de doida, me chamam disso, que ai, nem vem com esse papo de crente. Então, eu não sei o que eu estou fazendo num lugar que claramente não me quer. E eu não sei o que fazer porque eu dependo de um dinheiro para sobreviver. Então, eu me senti suja, impura naquele momento, porque aquilo não é pra mim. Ficar discutindo com o demônio não é o meu lugar. Deus não me chamou pra ficar discutindo com o demônio. Não, tava aparecendo um podcast. E perceber aquele momento me fez refletir tanta coisa que eu fiquei, cara, a vontade de sair é. Mas a grande pergunta é, como que... Aí que vem a falta de confiança em Deus, entendeu? Então eu tenho muita dificuldade sem confiar em Deus. Tenho aprendido, mas é muito dificultoso pra mim ainda. E, sabe, quando você quando você tenta ser ativa espiritualmente, e quando você consegue ser ativa espiritualmente, você percebe coisa que você fica, cara, sabe, não, tipo assim, não deixou meu coração triste, deixou meu coração, sabe, com aquele sentimento assim, não é isso. Sabe quando Deus te entrega uma promessa? Aí, demônio vai lá, usa aquela pessoa pra você ter justamente esse sentimento. Porque porque Satanás, ele me odeia, te odeia, odeia todo mundo. Ele odeia até ele mesmo.
Então, o objetivo dele é te levar pro inferno junto com ele. Porque, já que eu vou com um terço dos anjos, eu vou empurrar essa galera junto comigo. Porque eu não aceito ir sozinho. A tal da inveja. Não aceito ser só eu. Entendeu? A tal da inveja. Então ele vai te empurrar, porque o inferno foi feito pra ele, não foi feito pra gente. Mas gente, o negócio aqui que muita gente acha que o inferno foi feito pro ser humano. Não foi. O inferno é a ira de Deus. Então Satanás vai pra ira de Deus. Entendeu? E Jesus morreu pela ira de Deus. Ele morreu porque a ira de Deus, Jesus tomou o cálice da ira de Deus e o corpo de Jesus morreu. Então, aquele corpo foi o preço pago pelo nosso pecado. Então, o que Jesus precisou pagar, ele já pagou por tudo. Então, é importante que a gente entregue a nossa vida para ele. Porque ele morreu por nós, então a gente tem que entregar a vida para ele. Claro, se você quiser, se você não quiser, tudo bem. Mas fica de um alerta, gente, porque muita gente acha que ele não vai fazer nada, que não sei o que, não sei o que lá, que não tem poder sobre minha vida. Mas ele tem poder sobre sua vida se você dá legalidade, assim como eu dei ontem. Então, se eu tive esses pensamentos, não foi porque Deus deixou, mas porque eu deixei. Então fica de um alerta, minha gente, quando você vê que que Satanás está ali, agindo através da vida daquela pessoa, já corre, entendeu? Já corre, já sai correndo. Pra onde? Vai reto. Vai pra cruz, vai reto, foge da tentação, foge de tudo, foge disso, porque o objetivo dele é destruir a gente. Ele já se autodestruiu. Não o suficiente, ele quer te destruir também. Então, a sua luta não é contra o amiguinho do teu trabalho, igual eu, não é o amiguinho que tá do teu lado, não é teu parente. É simplesmente Satanás. Você tá lutando contra um ser celestial. Então você precisa da ajuda de Deus. Então, que a gente tenha mais discernimento, assim como eu tive ontem, que a gente não caia no erro, assim como eu tive. Porque isso é um alerta, gente. E, sabe, eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse discernimento, porque ainda mesmo que eu não esteja jejuando, ainda estou tendo o discernimento que eu preciso ter, porque os meus jejuns de antigamente têm me ajudado a ouvir claramente a voz de Deus. E, sabe, é muito triste você perceber que muita gente acha que é banal, que isso não existe, que muito espiritual não existe, que isso não sei o que, blá blá blá. Porque estão dormindo. Satanás é exatamente isso, fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe, mas está destruindo a vida delas. E perceber que duas colegas de trabalho, sabe, nossa, me bateu uma tristeza por elas, né? Ai, que hipócrita, eu acabei de falar que não me bateu e eu tô falando que bateu. Tá vendo como eu também sou falha? Enfim. Então, sabe, é uma tristeza, tipo assim, não porque, nossa, tadinha, coitadinha, não, mas tipo, poxa, percebe que ele tá te usando, cara. Percebe que eu não tô lutando contra você. Eu sei que ela não queria falar aquilo, minha gente. Eu sei, porque a pessoa que eu conheço não é desse jeito. Aquilo foi Satanás puro na vida dela. Então, eu percebendo aquilo, eu fiquei. A cara que eu fiz foi tipo. Não foi porque eu tava triste dela não me ouvir. Gente, eu já tentei pregar o evangelho naquele serviço, ninguém quis me ouvir. Então não vou ficar jogando pérola ao porco. Mas foi porque ela me perguntou. Então daí ela deu legalidade pra Satanás agir na vida dela. Então, dando legalidade, ele profanou algo que é santo. Então eu não estava olhando para aquele momento para minha colega de trabalho. Eu estava olhando para Satanás, vendo o que Satanás estava fazendo na vida daquela pessoa. E eu só querendo, minha gente, sai daí. Eu querendo libertar a pessoa, entendeu? Então, tome cuidado. Tome cuidado, porque Satanás, ele não vai levantar às 6 horas da manhã para ir no emprego. Ele não vai. Então, fica de alerta. Sabe? Ora, lê a Bíblia, jejua, porque se eu não tivesse o discernimento, eu seria um terceiro demônio ali. Então, é por isso que é importante que você esteja acordado espiritualmente.
tá caído, igual eu, volta aos pouquinhos. Ai, me dá vergonha. Vai mesmo assim, porque eu às vezes me ajoelho e fico, meu Deus do céu, que vergonha que eu tô, porque é a carne tentando fazer as coisas, que é isso que eu tô aprendendo nas pregações, tá? Me deixa. Então, vá, sabe? Acorde espiritualmente, entrega a sua vida para Cristo, segue. Ah, mas você não tem isso, você não tem aquilo. Mas, gente, minha recompensa aqui não é na terra, não, minha recompensa é no céu. Me deixa. Ai, mas você não tem um carro do ano. Ai, mas, gente, tenho perna pra quê? Sabe? Ai, mas seu carro não é isso, você não tem isso, você não tem aquilo. Ai, me deixa. Mas eu tenho Cristo. Ah, tá vendo? Como a gente precisa acordar espiritualmente. Eu não posso me sentir melhor do que você só porque eu tenho Cristo, entendeu? Eu também sou falha. E é isso, minha gente. Que espero que vocês tenham gostado, porque é só um alerta. E agora, realmente, falando sério. O que vai acontecer com o mundo não é apenas uma coisinha pequena. É para mostrar que o ser humano sem Deus é praticamente um peixe fora d'água. O peixe fora d'água não vive, minha gente. Isso é o básico, todo mundo sabe. Então, você sem Deus, você não vive. Mas eu tô aqui pra te alertar. Parece que eu tô enfiando o evangelho igual ela abaixo? Você parece. Porque eu não sei pregar o evangelho. Mas eu tô tentando da minha maneira. Então, é isso, minha gente. Acordem espiritualmente. O diabo tá a todo momento tentando matar vocês, tentando me matar, tentando matar qualquer um de nós. Então vamos ficar acordados espiritualmente. Vamos, sabe? Entendeu? Vamos, sabe? Vamos ficar vigilante, porque se 1/3 do céu foi rendido por uma simples palavra, por um simples rostinho bonito, imagina a gente que na hora de levantar pega o celular. Imagina a gente que na hora de fazer as coisas fica reclamando. Imagina a gente. Se 1/3 do céu, tá? Não é 1/3 do ser humano, 1/3 do céu, anjo, ser celestial, foi enganado. Imagina eu e você se não ler a Bíblia. Eu te conto ou você vai ler a Bíblia? Eu te conto ou a Bíblia te conta? Enfim, minha gente. Então, é importante que a gente acorde espiritualmente. É importante que a gente tenha uma vida ativa com Deus, porque se eu não tivesse uma vida ativa com Deus, eu tenho certeza que eu seria um terceiro demônio ali naquela conversa. Isso me fez perceber que ontem, sim, eu chateei o coração de Deus. Mas hoje é um novo dia, é um novo recomeço. Então, tentar não falhar no mesmo erro. Até porque cair, a gente sempre vai cair. Mas tome cuidado. O demônio, ele não precisa vir aparecer grandão, parecendo um holofote neon rosa. Não, ele não precisa aparecer desse jeito. Ele apenas precisa aparecer numa conversinha, igual ontem. Estávamos conversando. Ela se achegou. Provavelmente uma ideia de Satanás, para profanar. Então, ele fica estudando a gente, ele fica, sabe, o tempo todo. Gente, ele não tem nada pra fazer. De verdade, ele realmente não tem nada pra fazer. Então ele vai ficar observando os outros. Ah, o que tal fulano vai fazer? Vamos ver. Então ele age através disso. Ele não tem poder. Mas ele só tem poder quando você dá legalidade. Dando legalidade, ixi, faz o que ele quiser. Faz o que ele quiser. Tá nem aí. Ele arrebenta a porta, traz um monte de coisa que não é tua. E que se dane. Enfim. E é isso. É isso. É assim que Satanás age através das vidas. E fica de um alerta, tá? Você aí, ó, tá? Vai orar, vai ler, vai jejuar. Isso também serve pra mim, tá, gente? Que eu não sou nada santa também, não. E é isso, minha gente. É muito forte isso e eu espero que tenha servido. 90% das palavras que eu falo é isso. Tchau.